E sem perder muito tempo, eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Nós vamos ler 2 capítulos, o Salmo 127 e o Salmo 128. Salmo 127 e o Salmo 128. A palavra do Senhor diz assim: todo o bem procede de Deus. Vamos ler de forma alternada, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, os irmãos. E tudo vos será levantado em madrugada, depois da tarde, o meu pão piedosadamente granjeado, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta dos irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Nós acreditamos no poder da tua palavra, que a tua palavra venha impactar as nossas vidas, que possamos sair daqui diferentes, Pai, com a ação do teu evangelho através do teu Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, nos usa, nos abençoa, em teu santo nome, que ore e agradeço. Amém. Podem sentar. Eu fiz questão de ler esses salmos, esses dois, um após o outro, porque eles, na verdade, eles devem ser lidos de forma sequenciadas, porque os dois basicamente trabalham com a mesma temática. Então, o cerne que os salmistas discorrem aqui em relação à sua temática são basicamente dois: a futilidade do esforço humano sem a ajuda de Deus. Toda e qualquer realização sem a ajuda de Deus é fútil, e a família. E é sobre a família que eu gostaria de tratar nesta noite. E o interessante, meus irmãos, que a família é a instituição mais antiga criada pelo próprio Yahvé. O próprio Deus que criou a família lá no Jardim do Éden. A família é tão antiga que é mais antiga do que o próprio Estado, aquela concepção de Estado que a gente tem, o Leviatã. A família é bem mais antiga do que nós entendemos sobre igreja, a igreja primitiva, por exemplo. Então, a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade, que é a engrenagem de todas as outras relações sociais. A importância da família é tão demasiada que existem projetos de leis, que existem algumas conduções, alguns perfis políticos que querem destruir essa importância da família. E interessante, meus irmãos, que nós devemos enxergar, quando nós estamos estudando sobre a família na Bíblia, não interpretar alguns exemplos da Bíblia através de exemplos, a questão exemplarista. Alguns exemplos que a gente encontra na família de não boas relações sucedidas, nós não devemos usar para as nossas vidas. Por exemplo, o exemplo de Abraão, né? Eu vou falar mais lá na frente, o exemplo de Jacó, o exemplo de Salomão, de Davi. Com certeza os irmãos já conhecem essas relações perigosas que aconteceram com esses homens. O que nós devemos nos deter é através dos preceitos. Quais são os preceitos, os princípios que a Bíblia fala sobre a família? E como preâmbulo, eu gostaria já de dizer pelo menos 2 preceitos para a gente entender esses capítulos que nós lemos. O primeiro preceito está lá em Gênesis 2:24. Deixai, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, se tornarão o quê? Uma só carne. Esse é o nosso primeiro preceito, o nosso princípio que vai reger as nossas relações à família. O outro princípio é o quê? É o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher de teu próximo. Agora veja que interessante, mulher aqui está no singular.
Não é mulheres, não cobiçará as mulheres de teu próximo, não é mulher. Então aqui já dá o início que algumas culturas que eles vivem com a poliandria, a poliginia, ou seja, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, não existe. Porque o preceito de Deus só é Gênesis 2:24, homem e mulher, tornando assim uma só carne. Então a gente vai começar a adentrar na exposição e eu vou tentar ser o mais breve possível. Gostaria que os irmãos observassem os 2 primeiros versos do Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repouso à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Eu gosto da divisão de Hernando Dias Lopes nesses textos, que ele trabalha com 4 perspectivas da família aqui nesses 2 capítulos. A primeira perspectiva é a constituição da família através do casamento. Então o casamento aqui é bem observado nesses 2 primeiros versos do Salmo 127. Depois, a segunda fase da família é a chegada dos filhos. Se a gente ver o versículo 3, ele já vai começar a trabalhar didaticamente que a herança do Senhor são os filhos. O terceiro preceito, o princípio da família, é quando esses filhos estão grandes e eles vão se relacionar com a sociedade e com o próprio Deus, que é o início do Salmo 28 que a gente leu. E o último princípio, a última relação da constituição da família é esse homem que cria seus filhos na presença de Deus, no temor, e ele chega à sua velhice e consegue ver os seus netinhos. Então vou trabalhar com essas 4 perspectivas. E eu gostaria que os irmãos voltassem para o primeiro verso do Salmo 117, que diz essa partícula de condição, com a conjunção de condição que diz assim: se o Senhor não edificar e se o Senhor não guardar. Vejam, meus irmãos, que interessante, que tanto a casa que eu moro, como a cidade que eu pertenço, elas só têm significados e elas só me geram sentido e prazer se e somente se, uma condição sine qua non, se Deus estiver no meio deles. Se Deus não estiver no meio deles, vai haver problema. E veja que esse se também, essa condição, ela aparece também subitamente, sutilmente no versículo 2. Veja o versículo 2 que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repouso à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, Deus ele pode fazer com que você tenha saúde, lhe dar intelecto, lhe arrumar um emprego para você edificar o seu lar. Pode fazer isso para os justos e para os injustos. Mas se Deus não for a força motriz dessa sua relação, você vai comer o pão penosamente. E eu lembro dessa crise da insatisfação. Quando você come um pão penosamente, gera-se uma crise da insatisfação. E eu gosto de me reportar ao profeta Ageu. O povo ele estava passando naquele período de Ageu, que Deus levantou Ageu, uma crise de insatisfação. Vou relembrar aos irmãos. O povo tinha voltado, estavam voltando aos poucos do exílio, e eles estavam incumbidos de reconstruir a cidade e principalmente o templo. Só que o povo esmoreceu no meio do caminho, eles mudaram as suas prioridades, eles começaram a se dedicar mais às suas casas do que à casa do Senhor. Eles invisibilizaram o templo e consequentemente o culto público, porque o templo representava justamente a presença de Deus no meio do arraial, e o povo estava se preocupando com as suas vidas e não mais se preocupando com a reconstrução do templo. E o profeta Ageu ele vai falar o seguinte, que o povo ele semeava muito, colhia pouco. Ele tinha comida, mas eles não se fartavam. Eles bebiam água, mas não matavam sua sede. Eles tinham pano para se cobrir, mas não se aqueciam. Eles juntavam dinheiro e colocavam num saquetel furado. Eles viviam uma crise de insatisfação, porque todo projeto que nós realizamos dentro da nossa família, das nossas relações pessoais, que se Deus não estiver no meio delas, tudo é vaidade, é futilidade, são coisas efêmeras. Então, o primeiro princípio para nós erguermos uma família que vai ser bem sucedida nessa terra, Deus ele tem que fazer parte desse nosso casamento.
e dessas nossas relações. Se Deus não fizer, veja, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, nós não podemos ter uma família de sucesso. Nós podemos morar no melhor bairro de Campina Grande, nós podemos colocar nossos filhos para estudar na Harvard, nós podemos ter os melhores empregos públicos, mas nada disso vai ter sentido se Deus não for a força motriz e a relação das nossas vidas. E veja que interessante, a família que é constituída por Deus, meus irmãos, ela depende integralmente de Deus. Deus é soberano e sustenta o seu povo. O ímpio, o homem mau, ele não pensa assim não. Muitos, nas suas loucuras, nos seus desmaneios, dizem assim: o meu Deus é o meu dinheiro, eu crio a minha família através do meu acúmulo de capital no banco, do meu patrimônio que eu acumulei na minha vida. Eu quero lá saber de Deus, porque o meu Deus é o meu dinheiro. E muitas famílias estão sendo destruídas porque não querem depender integralmente de Deus. E não é só os ímpios que pensam assim não, meus irmãos. Tem gente dentro da casa do Senhor, acredita que Ele existe, mas vive como se Ele não existisse, que também pensa assim. Muitos imbuídos pelo mandato cultural, depois o pastor reverendo Job explica sobre o mandato cultural, muitos de nós imbuídos pelo mandato cultural, estamos aí buscando empregos, estamos aí estudando muito, estamos aí construindo coisas que acabamos esquecendo o essencial das nossas vidas, que é nos relacionar com o nosso cônjuge e dar atenção afetiva aos nossos filhos. E tudo isso em nome de Deus. Eu já vi algumas pessoas dizendo: não, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que construir patrimônio, porque o Senhor disse que é o meu mandato cultural e eu tenho que construir para sustentar a minha família. Nunca devemos trocar o essencial por aquilo que é importante. Nenhum sucesso financeiro ou qualquer outro vai justificar o fracasso da sua família. Nenhum, meus irmãos, nenhum. Então, nós aqui dentro, a comunidade cristã, ela também vive ansioso e vive tão imerso nas demandas sociais de buscar e acumular, que acabamos destruindo as nossas famílias sutilmente, sem perceber. E veja que interessante, eu faço muito concurso público junto com minha esposa, isso eu tenho nos honrado paulatinamente com algumas aprovações, e eu fico imaginando, se Deus ele me permitir, ou permitir a ela, que a gente passe num concurso bom, que vá para algum outro estado, ou quem sabe em uma comunidade mais simples, que não tenha uma igreja espiritual que cuide das nossas vidas espirituais, das vidas de nossos filhos, será que compensa essa aprovação? Eu deixar a minha comunidade cristã, eu deixar as minhas relações afetivas, eu deixar tudo aquilo que eu construí, justamente para aumentar meu capital e estar num lugar onde não tem uma igreja séria que pregue a palavra de Deus e minha vida espiritual e a vida espiritual dos meus filhos sucumba? Será que nessa minha ambição humana eu devo trocar o que é essencial pelo importante? Jamais. Isso tem entrado no meu coração. Eu tenho pedido orientação ao Espírito Santo de Deus, que Ele conduza as nossas vidas para os melhores caminhos, onde naquele lugar haja uma palavra de Deus para a restauração das nossas vidas, para o cuidado da minha família, porque nenhum sucesso vai compensar o fracasso da minha família. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o primeiro ponto para a gente construir um casamento que vai dar certo é que Deus ele vai ter que ser o objetivo, o resumo, o centro, a força motriz dessa minha relação, porque senão eu já vou começar errado. Então, a primeira parte, o Senhor nos conduz o casamento, e esse casamento tem que ser construído pelo próprio Deus, e a segunda parte é a chegada dos filhos. Veja que interessante no versículo 3. O versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Primeiro eu caso, depois o Senhor me dá os filhos. E naquela época, o povo judeu, meus irmãos, eles tinham bastante filhos, basicamente por 3 motivos. O primeiro motivo é que na época não existia aposentadoria, muito menos a reforma da Previdência aí, né?
Então, para no final da velhice, em sua velhice, para que eles se sustentassem, o que é que acontecia? Eles tinham que ter filhos. Então, quanto mais filhos você tivesse, mais aumentava a sua probabilidade de algum desses filhos cuidar de você. E com a reforma da Previdência hoje, a gente não sabe se isso vai acontecer também, mas enfim. O segundo objetivo é que eles pensavam na relação bélica. Eles vinham constantemente pensando em guerras e eles precisavam de meninos, de homens, para formar seus exércitos. Então, pega menino que eles faziam, justamente para a cidade ser fortificada através dos exércitos. E o terceiro objetivo é que o judeu ele acreditava que o Salvador ele viria justamente na linhagem judaica. Então, por isso que ele queria ter o privilégio de ter o Salvador do mundo na casa deles. Então, praticamente essas três motivações faziam com que eles tivessem bastante filhos. Não é o caso de hoje. Hoje a gente tem aposentadoria, hoje já tem exércitos. Hoje a gente já creu que o Salvador já veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas se você tiver interesse em fazer 5, 6 filhos, não há problema. Multiplicar e encher a terra. Lá na igreja eu tenho um irmão que já vai com 6 e eu fico alegrando muito. Eu já disse isso à minha mulher. Quem sabe eu não formo uma banda lá na igreja. Eu mais meus 5 filhos. Então essas são as motivações. E Deus, veja que interessante, como eu falei, ele constitui o casamento, depois ele lhe dá trabalho para você edificar a sua casa, ele lhe dá comida e só depois chega os filhos. Por isso que a herança do Senhor são os filhos. Os filhos são bênção, mas tem muita gente que diz que o filho é maldição. Misericórdia. Diz assim: deixa de ser danado, menino. Quantas vezes eu já escutei isso? Pais e mães amaldiçoando os seus filhos, indo justamente fora do que aprendemos nesse texto, que são bênçãos do Senhor. Então, fuja dessas palavras de tropeço, de maldição na sua casa. Jamais, meus irmãos, amaldiçoe os seus filhos. Digam que eles são uma bênção e o fruto do seu ventre é o galardão, que eles são heranças para você, que Deus deu para você cuidar. Então, livre-se dessas palavras de maldição na sua casa e louve a Deus pelos seus filhos. Mas veja que interessante que existe uma ordem cronológica aqui. Como eu falei, casamento, trabalho, comida, filhos. E essa foi a lei que Deus estipulou, foi o preceito, o princípio. Mas tem muita gente burlando esse princípio. Tem muita gente gerando filho antes do tempo. Com certeza você já conhece alguém que antes de casar gerou uma gravidez indesejada, e esse filho com essa gravidez indesejada gerou problemas para o resto da vida. Veja alguns outros casos de exemplos que nós temos, que eu falei, né? De Abraão, e Sara disse que era para ele coabitar com sua serva Agar, gerou Ismael. Vejam quantos problemas por esse episódio aconteceu, porque justamente eles pularam essa etapa, esse princípio que o próprio Deus estipulou aqui. Absalão, né, deu muito problema a Davi também, justamente porque ele pulou a cerca e acabou causando muitos problemas. Então, a partir do momento que eu pulo esses princípios, o Senhor é justo, um reto juiz, e me penaliza. Então nós devemos ter cuidado, meus irmãos. A nossa regra é essa: casar, ter Deus no meu casamento, constituir um trabalho, ter uma casa, quem casa quer casa, e daí vem os filhos para a glória de Deus. Mas será que é só ter filho por ter filho e ficar gerando esses filhos sem nenhum propósito? Só obedecer o mandamento do enchei-vos e multiplicai-vos? Ou será que tem alguma outra coisa aí implícita em gerar filhos? Veja que nós geramos filhos, toda a nossa vida tem um propósito. E quando eu gero filhos, esses filhos são para a glória de Deus e principalmente para que eu os ensine a lei do Senhor. Nós geramos filhos com um objetivo, para que eles perpetuem a lei do Senhor, para que eles vão ao mundo e digam que o Senhor Jesus Cristo é a salvação. Aí, o que é que a gente lembra? Ensina a criança no caminho que ela deve andar.
para quando ela for mais velha ela não esqueça. Ou seja, nós temos esse mandamento também de gerar filhos, mas com um propósito, que é para o quê? Ensinarmos a lei do Senhor. O que é que nós estamos ensinando em casa aos nossos filhos? O que é que seus filhos eles têm assistido no YouTube? O que é que seus filhos eles têm visto na televisão quando você está fora de casa? O que é que seus filhos eles têm aprendido na escola, meus irmãos? Será que nós somos prudentes de ir nas nossas escolas, falarmos com as professoras, ir na direção para saber que conteúdo eles têm aprendido lá? Muitas das vezes nós sofremos lá na frente por conta dos nossos filhos que nos dão trabalho e dizendo assim: ah, meu Deus, onde é que foi que eu errei? Será que eu e você nós temos feito a função de sacerdote do nosso lar e temos ensinado os princípios da lei do Senhor para os nossos filhos? Eu lembro que meu pai era bastante rígido nesse sentido e ele me ensinava desde pequenininho o catecismo maior e menor da nossa igreja. E eu chegava na EBD com algumas perguntas decoradas e me tremia quando eu esquecia das respostas, porque meu pai fiscalizava. Nós estamos tão imbuídos com as nossas vidas seculares, com as nossas publicações nas redes sociais, com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, que não estamos fiscalizando o que os nossos filhos têm consumido. Então, meus irmãos, não vamos deixar a nossa família sucumbir por causa da nossa indiligência. E o interessante é que sobre filhos também, eu fiquei pensando e me fez refletir que muitos casais jovens, eu sou casado recentemente, tenho 2 anos de casado, não errei a data, graças a Deus, que a mulher não sorriu ali, eu tenho 2 anos de casado, e eu lembro que alguns jovens também, amigos nossos, eles sempre dizem assim: ah, eu não quero ter filhos, o mundo está tão cruel hoje em dia, eu quero mais é acumular patrimônio, eu quero viajar, eu quero me divertir, ter filhos dá tanto trabalho. E eu fico imaginando, essas pessoas elas não leram esse texto, não viram que a herança do Senhor são os filhos, ou seja, me foi outorgado essa herança, a herança já é posta para você, o Senhor deu essa herança para você, e as heranças elas precisam ser bem administradas. Então nós precisamos administrar essas heranças que o próprio Deus nos outorgou. Então, meus irmãos, se você vai casar, ou se você está casado e não pensa em gerar filhos, reflita sobre o seu casamento. Porque um dos objetivos que nós aprendemos aqui é que a herança do Senhor são os filhos, para que possamos ensinar a lei do Senhor. Então, se você casou e não pensa em ter filhos, é bom mudar esse pensamento. E eu acredito também que não é todo mundo que tem esse sacerdócio do casamento. Nós vivemos muito em comunidade da igreja, as pessoas ficam: está ficando velhinha, vai ficar para titia, vai ter que casar, já está velho demais, para lá. Mas será que realmente eu nasci para ter esse sacerdócio, esse ministério que é o casamento? Não é todo mundo que pode pegar nessa mão no arado e dizer: eu quero esse sacerdócio e casar. Então, antes de você refletir sobre os seus filhos, reflita se você nasceu de fato para pegar nesse arado, nesse sacerdócio e casar. Muitas pessoas vão desvaneio na emoção de querer encontrar alguém, mas não está preparada para casar, e as famílias sucumbem. Então vamos orar e pedir direcionamento através da palavra de Deus, para que possamos tomar as decisões certas. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar. No início do verso 128, do capítulo 128, o autor ele vai trabalhar com essa relação agora, né? Eu falei do casamento, dos filhos, agora como é que esses filhos vão se relacionar com a sociedade e com Deus? O primeiro princípio é o temor. Veja, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E temor aqui, meus irmãos, não é ter medo de Deus. Nós devemos também ter medo de Deus, temor e tremor. Mas temor aqui é a junção de 2 palavras: amor e respeito. A partir do momento que eu amo ao Senhor, eu vou respeitá-lo e vou cumprir as suas leis. E nesse salmo estão contidas as bênçãos
do salmo anterior. A família que é constituída, que edifica a sua casa através da vida do Senhor, quando ele chega no Salmo 28, ele colhe essas bênçãos. E o interessante é que a primeira bênção que essa família colhe é que é uma família bem-aventurada. O salmista faz questão de começar dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado, mais do que feliz é uma família que teme ao Senhor. Por isso que nós somos o povo mais feliz do mundo. Mesmo comendo cuscuz com ovo todo dia, o povo de Deus é feliz, é bem-aventurado, porque a sua família teme ao Senhor. E vamos para o segundo verso. O segundo verso do Salmo 128 diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja que o segundo pilar, de acordo com a palavra, com esse texto, nós observamos que uma família ela é edificada, ela é constituída através do trabalho. Veja, do trabalho de tuas mãos tu comerás. Não é do trabalho do governo, das bolsas assistencialistas do governo. Então minha família não vai precisar, não vai depender integralmente dessas bolsas assistencialistas. Não, pelo contrário, do trabalho eu devo comer. O apóstolo Paulo ele é bastante enfático: aquele que não trabalha não deve comer, e todo trabalhador ele é digno do seu salário. Então, meus irmãos, essa questão quando a mãe ama tanto o filho que diz: não vá não, meu filho, embora de casa, fique aqui, eu faço um puxadinho para você e eu fico alimentando você com a feira que eu comprar. Não, meus irmãos, qual é o princípio? Deixai, pois, o homem, pai e mãe, o que? Unir-se à sua mulher e se tornaram o que? Uma só carne. Esse negócio da mãe ficar protegendo o filhinho e dizer para ele ir embora de casa e ficar com a mulher dentro de casa para que a mãe e o papai sustente. Não, porque quem casa, quer casa. Então, se você pegar no arado nesse sacerdócio e casar, você tem que comer, você tem que construir de acordo com o seu trabalho. Você não pode mais depender integralmente de papai e mamãe. Quando eu fui casar, meu pai fez essa proposta, mas como eu tinha lido o texto, eu fiz o quê? Não, prefiro comer meu cuscuz com ovo que eu consegui trabalhando do que comer a picanha do Senhor. Então, do trabalho, essa família ela vai se erguer através do trabalho de suas mãos. Do suor do teu rosto tu comerás. E o interessante, no verso 3, diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, ela será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Veja que interessante que nesse verso 3 nós encontramos aqui o maior sacerdócio que existe, que é o sacerdócio da maternidade. Como é importante nós termos mães tementes a Deus, que cuidem dos seus filhos através dos princípios da palavra de Deus. Esse sacerdócio do ser mãe foi outorgado para você, princesa do Senhor. Eu acho que é o contato mais próximo de relação que nós temos do amor de Deus para com o homem, é esse contato de um amor de mãe para com seu filho. Apesar de o feminismo ter desconstruído alguns princípios clássicos da família, tem investido muito em algumas ideias feministas de destruir esse belo sacerdócio do ser mãe, do casamento, de ser uma auxiliadora digna do Senhor, deturpando esse princípio do Senhor. Está complicado. A família está sofrendo cada vez mais ameaças abruptas com vã filosofias. E como é que o povo ele vai se proteger, se não for através do estudo sério da palavra de Deus? O profeta Oséias fala: meu povo se perde porque tem faltado o conhecimento. Então, quando jovem, você entrar na universidade, seu professor de filosofia, de sociologia, de história, falar de destruição da família através de princípios feministas, você lembra desse texto: tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentes da oliveira à roda da tua mesa. Você tem um sacerdócio ímpar, o mais belo da existência, que é o amor de uma mãe.
para com o filho. Então, ore pelos seus filhos, para que eles venham ser o rebento da oliveira, para que eles venham trazer integridade e justiça a esse mundo, através do conhecimento da palavra de Deus. Mas veja que interessante, o final do verso 3, que diz assim: eles se reúnem onde? À roda da tua mesa. Eu lembro que quando eu era mais jovem, meu pai ele fazia questão, além de me ensinar o catecismo, de reunir todos os seus filhos ao redor da mesa. A gente tinha essa prática. E ai de mim se eu não chegasse e se ele já não tivesse sentado. Ai de mim, porque aquele momento era um momento que nós tínhamos comunicação, onde a gente falava sobre o nosso dia, orávamos juntos, ele dizia como é que foi seu dia, estudou, fez a lição. Mas hoje não, meus irmãos. Hoje os hábitos mudaram, né? Quase as famílias mais, exceto no Natal, se reúnem mais ao redor da mesa, né? O filho está na Netflix, a filha está com as amigas, a mãe vai para a sala para assistir aqueles programas sanguinários no meio-dia, né? Tem uns programas sanguinários que só falam de morte e desgraça. Ou o pai come no trabalho. Eles não sentam mais ao redor da mesa para gerir comunicação. A comunicação, ela é o sucesso das nossas relações pessoais e com Deus. E Deus nos deixou um meio de graça, que é a oração, para podermos nos comunicar com Ele. Todo relacionamento que não é baseado em comunicação, ele tende a sucumbir, a falhar. Esse hábito de fazer questão de reunir os seus filhos, de reunir a sua família na mesa, para vocês orarem juntos, compartilhar as dificuldades, saber do dia, se abraçar, porque se você não fizer isso, alguém lá de fora o fará por você. Que Deus tenha misericórdia de como nós temos conduzido as nossas famílias. Vamos lembrar sempre, ao redor da mesa eu gero comunicação, e a comunicação é o principal princípio para que haja saúde e vitalidade dos meus relacionamentos, tanto para com Deus como para com a minha família. E vamos ver agora o verso de número 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui não diz eis como será abençoado o homem que confia no seu trabalho, o homem que confia nas suas mãos, o homem que confia nas suas riquezas, o homem que tem várias mulheres. Não. O homem que é abençoado é aquele homem que confia no Senhor. Agora, tem algo interessante. Quando a gente chega nesse verso, e eu fico analisando minha vida daqui uns 30 anos, se Deus me permitir chegar até lá, e eu ser um homem bem sucedido, em que sentido? Eu ver meus filhos serem criados na palavra do Senhor, eles estarem na igreja temendo a Deus, terem filhos também que temam a Deus. E veja, eu fico imaginando essa minha satisfação lá no futuro de ter feito a minha parte, de ter cumprido esses princípios e ter criado a minha família com zelo e temor e tremor ao Senhor. Mas eu fico me preocupado lá na frente. Será que, como o povo lá em Ageu gerou uma crise de insatisfação, será que eu vou ter também uma crise de satisfação? Eu vou repetir. Lá em Ageu, o povo estava com uma crise de insatisfação. Eles comiam e não se fartavam, eles bebiam água e não se enchiam, eles se cobriam e não se aqueciam, eles juntavam e colocavam no saquetel furado. Mas eu fico pensando, existe crise de satisfação lá na frente. O Senhor pode me abençoar se eu seguir esses caminhos, criar os meus filhos no temor do Senhor, eles serem bem-sucedidos, assim como os meus netos, e depois me acomodar. Senão eu já criei dos meus filhos, agora eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais orar como eu orava quando eles estavam crescendo, eu não preciso nem mais ir muito às programações da igreja, eu vou um domingo sim, um domingo não, e tá bom. Nós temos também que ter cuidado, meus irmãos, com as crises de satisfação. Quando tudo parece estar bem na nossa vida, eu acabo o quê? Me acomodando. E o diabo ele só quer uma brechinha para pegar esse meu acômodo e me levar para a ruína. Então, meus irmãos, eis como será o homem que teme ao Senhor. Nós devemos nos lembrar sempre
Mesmo assim, eu sendo abençoado, eu jamais vou me acomodar. Eu jamais vou parar de orar pelos meus filhos, pela minha família. Jamais vou deixar de não ir mais me congregar com os santos para crescer através da palavra de Deus. E o último 5, versos 5 e 6, nas últimas aplicações, versos 5 e 6, diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Veja, meus irmãos, que esse homem que teme ao Senhor, que cria a sua família através da palavra de Deus, ele ainda ganha uma bênção, que eu ainda não sei o que é, mas estou ansiando por isso, que é a bênção de Deus seus netinhos. Se você teve o privilégio, eu tenho o privilégio aqui, de ver o seu netinho, você também é um homem abençoado. Veja o último verso. Ele vai ver o que? Os filhos de teus filhos. Veja que privilégio. Eu ainda não tenho meus filhos, mas eu já imagino o privilégio de ver os meus netos. Que maravilha deve ser ter netinhos. Eu lembro de uma frase que diz assim, que o avô é um burro brabo que o filho amansou por neto montar em cima. E isso é verdade, viu? O avô é um burro brabo que os filhos amansaram e o neto monta em cima, porque quando eu chegava na casa do meu saudoso avô, Manuel Raimundo, eu montava em cima, eu brincava, ele me dava dinheiro, comprava queijo de manteiga para mim. Veja que privilégio esse homem teve de ver seus netos, e que bênção, meus irmãos, é ter esse privilégio de você um dia poder ver seus netinhos. Agora, veja que interessante, você hoje já orou por sua família? Você já conversou com seus parentes? Muitas famílias agora estão sucumbindo nessa prática horrenda que é o carnaval. Então, nosso maior ministério começa em casa, através da nossa família. Muitas pessoas eu conheço e já ouvi falar que querem ser missionários. Eu quero ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para o Oriente Médio, eu quero ir para a Disney, evangelizar lá na Disney. Eu quero ir para tantos lugares, mas eles têm parentes na sua casa que não professam ao Senhor, e eles não querem começar por lá, ser um agente de missão através da nossa casa. Então, como meta desse ano, ganhe alguém da sua família para o reino de Deus, proclamando as verdades do Evangelho. Seu primeiro agente missionário é em casa, através do seu exemplo, através da prática da palavra de Deus e através da oração. Então você é responsável de ganhar a sua família como primeira meta de uma família bem sucedida. O Senhor nos chamou para proclamarmos esse Evangelho. O Senhor nos chamou para constituir essa família que teme a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar por nossa família e vamos pregar o Evangelho aos nossos. Então vamos orar. E nesse momento interceda por sua família, coloque os seus parentes. Se você não fala com algum deles, que esses laços venham ser quebrados hoje à noite, que você possa reatar esses laços, liberar perdão e constituir a sua família através do temor do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, pela exposição da tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor fala através da tua palavra, e a tua palavra é poderosa. A tua palavra nos exorta, nos conduz, Pai, para o caminho que o Senhor quer nos levar. Que as famílias dessa igreja, a igreja presbiteriana da Zona Sul, elas venham temer ao Senhor. Que o fundamento dessa casa, Pai, venha a ser a tua palavra. Que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o teu Espírito Santo venha operar nessa igreja cada vez mais, e que eles venham colher os frutos das bênçãos celestiais outorgadas para nós santos. Em teu santo nome que eu oro e agradeço.